Olá, meu nome é Ana Paula Saraiva, sou estudante do curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto. E no ano de 2021 eu ingressei por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq a minha iniciação científica, esta que possui como título A Construção do Mito Nero nos séculos I e II d.C., um estudo das origens de um aspecto central em uma tradição construída como a Lelo-Poiesis. Meu orientador é o professor Dr. Fábio Faversani. Nosso primeiro objetivo é testar a hipótese de que é relevante a construção dos neros poéticos para as visões que temos desse imperador, para que assim seja possível compreender como nas fontes antigas Suetônio, Tácito e a tragédia de Otávio tem seu início do surgimento dos neros poéticos. Assim, temos como intuito também analisar como tais realizam a construção do contexto político-social e como isso influenciou para as escritas sobre Nero. A pesquisa também tem como propósito pensar a forma como os indivíduos que conviveram com Nero foram relevantes para sua trajetória, tanto como personagem histórico quanto como poético. Além disso, também tenta-se validar como há a construção dos neros poéticos por meio dos conceitos apresentados por Aristóteles na poética. Nesse escopo, a gente também objetiva observar como as fontes atuais, em conjunto com as antigas, formam um processo de alelopoiesis, formando novas concepções e reforçando o poético. A metodologia empregada no projeto foi o próprio trabalho com as fontes antigas. As fontes elas foram lidas e a partir disso foi gerado um catálogo com as passagens relevantes, o texto latino, a tradução, comentário, além de remissão aos outros comentadores estudados. Nosso catálogo dará os elementos básicos para testarmos a nossa hipótese da construção do retrato de Nero como poético. No estudo e trabalho com tais fontes, a gente também tem como base estudá-las analisando seu contexto e influências. Ademais, dentro desse estudo de fontes, também torna-se essencial analisar como elas distinguem entre si no aspecto de descrição de Nero. Além desse aspecto central, consideramos em nosso catálogo a análise de tais fontes para o entendimento de Nero e suas relações com outros personagens de seu tempo e de épocas posteriores, bem como desses vários contextos de forma mais geral. Como se trata de estudar retratos, não tomamos como indivíduos isolados, mas destacamos como as relações que são atribuídas a eles são fundamentais para a delimitação de seu caráter. Assim como a análise de Nero e de suas relações interpessoais, a sua ligação intrínseca com as artes também é essencial para entender a constituição de seu retrato. Além disso, também está sendo realizada a leitura e a análise da bibliografia para entender as construções dos Neros da atualidade, como sua forte associação com o presidente Jair Bolsonaro, que, por realizar atitudes relativamente similares ao que Nero fez ou faria, foi intitulado em diversos meios de comunicação atual como Bolsonaro. Além disso, também é posto a leitura e a análise da bibliografia para entender profundamente como ocorre o processo de alelopoiesis e os conceitos de retrato, repertório e tradição. Outra metodologia utilizada foi a produção de fichamentos das fontes e das bibliografias de caráter mais geral sobre Nero e os contextos das fontes estudadas, igualmente com o propósito de orientar a nossa análise das fontes. Em relação aos resultados preliminares, destaco inicialmente o trabalho com as fontes, no qual foi realizada a leitura e fichamento dos textos e dado início à construção do catálogo de fontes. Essa etapa se mostrou bastante proveitosa como um processo de treinamento intensivo para a análise filológica das fontes latinas, que a gente utiliza. Outra atividade fundamental que surgiu durante a pesquisa é o estudo da língua latina. Eu já estou no terceiro período dos estudos, acompanhando a disciplina por meio do Departamento de Letras da UFOP. Também estou me dedicando à escrita dos resultados preliminares, preparando textos iniciais tanto sobre as fontes quanto sobre os problemas teóricos e metodológicos envolvidos no estudo. Esse material já produzido e em produção seguramente servirá como uma base muito sólida para a escrita de um projeto para concorrer na seleção do mestrado. No que se refere à justificativa e relevância do projeto, primeiramente eu gostaria de destacar que o tema ultrapassa diferentes temporalidades. Ficou evidente por meio do projeto como Nero, mesmo depois de tantos séculos, segue sendo um ponto forte de referência, tanto no meio histórico quanto no meio midiático, e tem suas reflexões propostas na atualidade de diferentes maneiras. Assim, tendo Nero assumindo a posição de uma figura da antiguidade que desempenha um papel exemplar, com base nos quais compreendemos a nós mesmos e o nosso agir, e segundo o qual a gente pode se orientar. Nesse sentido, no contexto brasileiro, em que o presidente da República é considerado por seus apoiadores como um mito e por seus opositores como um louco,
Compreender a historicidade desse processo na longa duração é fundamental. Como apresentamos, nossa hipótese central é justamente entender a força dessas imagens de mito, de loucura do governo tirânico, que vem do fato deles pertencerem a mais de um contexto, a mais de um tempo, aparecendo como algo muito forte e persuasivo. Além disso, nesse viés, também se torna relevante tratar sobre como a política brasileira considera inútil os saberes humanísticos, fazendo com que se reforce a necessidade de produções que exaltem e explorem tais conhecimentos, pois seus efeitos são correntes e longínquos. Além disso, também torna-se essencial a produção de materiais em que Nero seja tratado não como um tirânico, mas como um governante que provém de uma linhagem de grandes imperadores. Interessa também refletir sobre como alguém que permaneceu no poder por quase 15 anos, sendo um enaltecedor das artes, importante figura tanto para Roma quanto para a posteridade, foi reinterpretado por essa posteridade, construída por muitas gerações e contextos, como modelo de tirania e loucura. Logo, a gente percebe que as consequências de ter um passado pouco explorado de diferentes percepções é se apegar a padrões de senso comum e propagá-los como aconteceu com a figura de Nero. Pode-se tomar como natural e inevitável algo que é histórico e particular, e se perder completamente a percepção mais ampla dos fenômenos que vivemos no presente. Por fim, gostaria de agradecer a todos que assistiram, ao FOP por conceder esse espaço e por ser fomentadora das pesquisas acadêmicas, ao CNPq, PIBIC e ao Laboratório de Estudos sobre o Império Romano pelo apoio e incentivo à pesquisa.